Cada pessoa que nasce no planeta Terra, é Deus quem chama essa pessoa à existência. Cada pessoa que morre na Terra, é Deus quem permite que ela morra. Vocês estão entendendo? Então, quem nasceu no século XX é porque Deus quis que nascesse no século XX. Quem nasceu no século VII é porque Deus quis que nascesse no século VII. As coisas não saem do controle de Deus. Deus está no comando do cosmos. Ele me permite eu nascer aqui, em tal geração, como nós vemos na Bíblia, o tempo inteiro Deus ali interagindo com o homem. Ora, o homem faz do teu jeito, do jeito que ele quer, e ora Deus vai lá, né, e intervém, como já interviu com Daniel, porque pela lei natural das coisas, os leões eram para comer Daniel. Mas Deus não permitiu, porque Deus não quis que ele morresse. Diferente de João Batista. Deus quis que ele morresse, porque a carreira dele completou. Caramba, Igor, por que você está entrando nesse assunto? É muito simples. Eu tenho certeza que até aqui você concordou comigo. Você não concordou comigo? Ou você discorda e vai dizer que Deus, ele cria um homem lá no Éden e deixa as coisas acontecerem sem mexer, sem interferir, sem falar nada. Está acontecendo ali. Não. Ele interage o tempo inteiro. Quem vai ser rei, quem não vai ser rei, quem vai governar, quem não vai governar, quem vai nascer, quem não vai nascer, quem vai morrer, quem não vai morrer, até onde vai a tecnologia do homem, até onde eu libero a ciência, até onde eu seguro a ciência. É Deus. É Deus que está no controle de tudo e sempre respeitando o livre-arbítrio do homem. Porque ainda que ele aumente a tecnologia, abaixe a tecnologia, levanta um povo, abate um povo, levanta um rei e destrona um rei, ele não interfere no livre-arbítrio do homem, mas ele monta a história. Não preciso nem dizer isso. Isso aqui está claríssimo na Bíblia, que é Deus quem monta a história. Então, onde é que eu estou querendo chegar com isso daqui, falando agora 15 minutos já? É que, se é Deus quem monta a história, e ele não perde o controle de nada, porque se Deus perde o controle, deixamos de ser teístas e passamos a ser deístas. E o deísmo é uma doutrina de iluministas maçônicos do século XVI, não, século XVIII, né? Voltaire e outros iluministas daquela época que abraçaram essa ideia, um Deus que cria o mundo e deixa a história rolar, do que der, deu, o que não der, não deu. Por que eu estou falando isso? Porque se é Deus que está no controle de tudo, é Deus que comanda toda a história da humanidade, respeitando sempre o livre-arbítrio do homem, quem é que decidiu que vai nascer no reino milenar? Deus. Quem é que decidiu que vai nascer na segunda metade da última semana, Daniel? Deus. Quem é que decidiu que não ia nascer? Porque o diabo não pode sair tirando a vida de qualquer um. Deus. Quem é que decidiu que em tal lugar o evangelho não iria chegar? Como hoje, 42% da humanidade nunca ouviu falar sequer de Jesus Cristo. Deus. Porque é Deus quem abre as portas do evangelho. É Ele que acrescenta. Então, tudo é Deus. Não tem, na história da humanidade, um momento em que Deus perdeu o controle. A apostasia já estava prevista. O esfriamento do amor já estava previsto. Mas quem controla tudo isso, os tempos determinados, as janelas proféticas, é Deus. Ou não é Ele? Ou o diabo ele pode chegar e te matar e agora? Irmão, se o diabo quisesse, ele já estaria morto. Vocês já estariam mortos. Você acha que é bom para o diabo um filho de Deus estar vivo? Não é. E por que ele não mata? Porque Deus não quer.
Ainda Deus não permitiu. E por que existem crianças que são abortadas e outras não? É obra do acaso? Deus liberou a chave da morte para o diabo, para ele sair matando quem ele quer? O diabo não tem as chaves da morte. Quem tem as chaves da morte é Jesus. Então, se milhões morrem sem ouvir o evangelho, essas milhões de pessoas que morreram porque não é porque Deus é mau. Ele permite que o curso da vida ela exista respeitando o livre-arbítrio do homem, mas se nesse percurso da vida, respeitando o livre-arbítrio do homem, o diabo tentar matar uma criança no ventre, cuja criança é um eleito de Deus, o diabo não vai conseguir. E por que ele não vai conseguir? Ele não vai conseguir porque Deus tem um propósito com aquela criança. Por isso nós vemos os salmos, os textos, e eu estou falando de propósito. Não estou falando de salvação. Propósito. A vontade de Deus é que todos se salvem. Mas não é da vontade de Deus que todos sejam reis sacerdotes, porque senão todos teriam que ouvir essa palavra e ter essa oportunidade de ser provado para ser aprovado como rei e sacerdote. Vocês entenderam? Quando eu falo, não, Deus, ele só não elegeu aquela criança porque Deus viu na sua presciência que aquela criança foi abortada. Quando eu falo isso, eu estou dizendo o quê? Que Deus perdeu uma vida porque o diabo foi mais esperto que ele. O diabo foi mais esperto que ele. Quer dizer, quando uma criança nasce e essa criança cresce e se desenvolve e um dia recebe Jesus como Salvador, é porque Deus teve a tremenda sorte do diabo não ter matado ela. Aí Deus ficou com as sobras. Ficou com os despojos. Que engraçado, né? Então, esse discurso deísta de que Deus não interfere na história é um discurso iluminista, maçônico, onde Deus não está no controle de quase nada ou de quase tudo, e ele vai deixando as coisas acontecerem. Aí lá no final ele falou, vamos ver aqui o que sobrou. Sobrou esse aqui, sobrou aquele dali, sobrou A, B, C ou D. Beleza, se sobrou só esse, agora eu vou ter um propósito contigo. Graças a mim, ou ao Pai, que o diabo não te matou. Porque se ele te matasse, eu não ia conseguir ter um propósito contigo. Eu não iria conseguir. Basicamente é isso. Então, quer dizer, Deus fica preso à história. Ele não tem o poder de escolha. Não estou falando de salvação, estou falando de ministério. Ele não tem o poder de escolha. Ele fica com as mãos atadas, esperando ver o que vai acontecer. E o final da história, do jeito que acabou, ele vai lá e então começa a planejar com os sobreviventes, com o que sobrou, o que o diabo deixou para ele, né? Isso é um absurdo, gente. Como que eu posso acreditar nisso? Bater palma para isso? Como que, em sã consciência, uma pessoa defende isso? O irmão está perguntando aqui, qual critério ele usa para ser rei e sacerdote? Tipo, escolhe uns e outros não por soberania? É, por soberania. Nosso Deus, ele é soberano. Ele é tão soberano, mas tão soberano, que mesmo sabendo que Satanás ele iria se apostatar, Deus não deixou de colocar como guarda do Jardim do Éden. Por que ele não colocou o arcanjo Miguel? O arcanjo Miguel foi fiel ao Senhor. Mas quando Deus colocou Satanás como guarda e como um querubim ungido, colocou acima do arcanjo Miguel.
O arcanjo Miguel era submisso a Satanás, não era Satanás ainda, né? Era um querubim ungido. Então, o arcanjo Miguel, antes da queda do querubim ungido, ele era submisso a ele. Ué, por que Deus coloca Satanás como o terceiro ali, né, das regiões celestiais? Não é? Para estar acima dos seres viventes, dos arcanjos, sabendo ele, pela sua presciência, que ele iria se apostatar. Para você ver que a presciência não está atrelada a comportamentos futuros. Porque se fosse a comportamentos futuros, nenhum eleito iria ser condenado. E aí, eu quero fazer uma pergunta. Porque nós vemos na Bíblia claramente que existem vários textos que mostram que tem pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida, mas esses nomes serão riscados. Por quê? Porque não foram fiéis. Aí eu faço a pergunta. Existem pessoas hoje com o nome escrito no livro da vida que não é eleito? E aí? E aí? Existem pessoas hoje com o seu nome escrito no livro da vida, mas que não é eleito? Para mim, isso é impossível. Todo aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida é eleito. Tá? Então você observa que quando a gente trabalha com esse assunto em específico de eleição, não é para trabalhar salvação, porque salvação, Deus quer que todos se salvem, irmãos. Todos. A vontade de Deus é que todos se salvem. Que todos se salvem. Agora, não é da vontade de Deus, e nunca foi, que todos venham ser reis sacerdotes. Porque se essa é a vontade de Deus, que todos venham ser reis sacerdotes, daí todos que nascerem dentro do reino milenar também teriam que ser reis sacerdotes. Mas a gente já sabe que a igreja já foi glorificada, já se casou com Jesus, já é uma só carne com ele, já é a nova Jerusalém já está composta ali, toda completa, com todas as obras, né, dos filhos de Deus, já completou os 144 mil. Então não tem, né, como... Pastor, me explica, a questão de eleição, todo salvo é eleito? Não. Todo salvo é eleito? Não. Não. Por que não? Porque quando a gente fala de eleição, isso é um atributo da igreja. Isso é um atributo da igreja. Se eu disser que só eleito é salvo, ou se todo salvo é eleito, então no reino não vai ter nação, só vai ter igreja. Entendeu? Aí não vai ter nação, só vai ter igreja. E não é assim. A gente sabe que no reino vai ter o corpo de Cristo que vai estar reinando sobre as nações. Perfeito? Então, recapitulando a pergunta, a questão da eleição, todo salvo é eleito? Não, tem não eleito que também será salvo.